prendeu ela e o marido por conta disso. E eles ficaram na prisão sendo torturados por 1 ano. Bom dia, gente! Eu sou o Gui e no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra fronteira com a Coreia do Norte. Caramba, eu tô muito ansioso. Acho que vai ser o passeio mais diferente, assim, mais fora da curva que eu já fiz na minha vida. Na verdade, a gente vai pra uma região que chama Zona Desmilitarizada, que é a DMZ. Eu vou sair daqui de Seul. É bem pertinho, acho que, se eu não me engano, é 1 hora e pouca, 2 horas pra chegar lá, mais ou menos. E agora eu tô indo pra estação de metrô, porque eu contratei um serviço de guia, né? E foi bem baratinho, assim, acho que foi uns R$200 mais ou menos. Foi pelo Get Your Guide, que eu gosto muito desse site, não é publi. É só, realmente eu uso ele em vários países, em vários locais que eu vou. E aí basicamente inclui o translado até lá e a entrada também, porque é necessário pagar pra entrar em determinadas áreas lá. E aí eu tô indo pra lá agora, é 7 e pouquinho e o ônibus sai às 9. Vou passar só em algum canto pra comer e pegar alguma comidinha também. E aí já vou direto para o ponto de encontro. Contar um pouquinho da história pra vocês, dessa divisão, por que a gente tem Coreia do Sul e Coreia do Norte. Antigamente era uma Coreia só, tá? Era um país só. Só que aí aconteceu algo que foi a invasão do Japão aqui. Inclusive uma coisa que até eu tenho percebido estando em Seul e também até eu já tinha ouvido algumas histórias, é que o povo coreano ele é até um pouco ressentido em relação ao Japão, porque o Japão tenta minimizar um pouco essa invasão e minimizar um pouco o que eles fizeram aqui. Falam que foi um tipo de colonização extremamente brutal e violenta, e até hoje eles meio que não reconhecem plenamente tudo. Então o povo coreano tem um pé atrás em relação a essa história e até hoje pede pedido de desculpa mesmo. E aí acabou que teve, né, essa dominação japonesa. Só que o que é que aconteceu? Teve a Segunda Guerra Mundial e não sei se vocês lembram de algo que mudou muito o marco da história da humanidade, foi a questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aí com isso o Japão se rendeu na Segunda Guerra. Então quando o Japão se rendeu, as duas potências globais na época, que eram Estados Unidos e União Soviética, decidiram dividir o território da Coreia. Então o norte ficou com a União Soviética e o sul ficou com os Estados Unidos. E aí acabou também que nesse período a Coreia do Norte chegou a invadir a Coreia do Sul e conseguiu quase tomar o território inteiro. Só ficou o território de Busan, que eu acho que talvez você tenha ouvido falar, que é uma cidade bem importante aqui da Coreia. Além de Seul, muita gente até faz esse roteiro, Busan e Seul. Não conseguiu Seul, mas aí, tirando isso, todo o resto da Coreia do Sul basicamente foi tomada pela Coreia do Norte. Só que aí entrou os Estados Unidos e também parceiros, aliados, e conseguiram resgatar o território de novo. E aí, até hoje, acaba que a guerra ainda está em curso. Eles, na verdade, assinaram um cessar-fogo, né, um tratado de paz, mas não é algo que finalizou a guerra, não foi algo que foi resolvido. Entendeu? Então foi só algo meio que tipo, vamos parar por aqui, né? E depois a gente resolve. Então é algo que está em aberto e teoricamente eles podem voltar em guerra a qualquer momento. E eu já tô aqui no ônibus esperando para ele sair. Comprei um cafezinho latte para tomar no caminho. E é sempre difícil achar comida para trazer assim em lanchinho, sabe? Tipo, para viagem e tal. Aí eu comprei esses cookies. Eu nem gosto muito dessas coisas assim tão industrializadas, mas fazer o que, né? Eu fiquei com medo de ficar com fome. Aí comprei. E eu acabei de chegar aqui em Indingak, que é uma área antes de chegar na DMZ, que ela faz uma homenagem à guerra, né? A Guerra da Coreia. Mas mais especificamente presta uma homenagem às pessoas, né? E mostra muito o impacto que essa guerra teve na vida de quem morava aqui na região, principalmente na questão da separação das famílias. E antigamente a Coreia, ela era um país só, antes dessa divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí por conta disso tinham famílias que moravam em cidades diferentes. E aí quando teve a divisão, as famílias foram divididas também, porque quem estava no sul não conseguia encontrar quem estava no norte. E aí uma vez por ano tem uma data específica que essas famílias elas vêm aqui
pra chorar, pra rezar, prestar condolências. Ó, e aqui essa é a ponte onde os prisioneiros de guerra eram trocados. E esse aqui é um trem que foi bombardeado durante a guerra. E aqui nessa grade são recados de famílias que foram separadas. Então, um pedaço da família tá aqui na Coreia do Sul e outro lá na Coreia do Norte. E aí eles vêm aqui para deixar alguma mensagem, né, pedindo essa reunificação das famílias. E aqui tem vários monumentos, estátuas, onde cada parte fala um pouquinho dessa história. E a gente acabou de participar de uma sessão com uma pessoa da Coreia do Norte, uma desertora, que ela nasceu lá na Coreia do Norte, morou lá por muito tempo, mas fugiu. E ela contou a história dela, foi muito, muito chocante. Ela falou que a Coreia do Norte, a maior parte, é um local que as pessoas passam muita fome, né? Passam muita necessidade. E aí, por conta disso, ela começou a vender para pessoas chinesas. Tem a fronteira da Coreia do Norte com a China. Ela vendia alguns produtos da Coreia do Norte para a China. E aí a polícia descobriu. E aí foi na casa dela, prendeu ela e o marido por conta disso. E eles ficaram na prisão sendo torturados por 1 ano. Inclusive ela tem marcas até hoje, o corpo dela estava todo coberto, porque ela tem sequelas dessas torturas, tanto física quanto mental. E aí o marido dela morreu dentro da prisão. E aí quando ela estava quase morrendo, também os policiais decidiram soltar ela. E aí ela começou a procurar um jeito de sair, né, dessa vida, porque ela viu que ali não tinha futuro, que se ela ficasse ali, ela provavelmente ia morrer de fome, né, no caso na Coreia do Norte. E aí ela, conversando com ela voltou a conversar com esses chineses que ela fez negócio, e eles decidiram ajudar ela e apresentaram para uma pessoa que fez esse translado da Coreia do Norte para a China, né? Fez a travessia, tem que pagar, claro, porque é tudo ilegal, então tudo é através de propina e tal. E ela conseguiu ir para a China. Só que aí, quando chega na China, se pegam alguém da Coreia do Norte, a pessoa é deportada. E aí, claro, morre, né? Então ela teve que fazer toda uma rota pelo sul da Ásia para chegar na Tailândia, para pegar um voo, para aí sim conseguir vir para a Coreia do Sul e para morar aqui. E ela falou também que a Coreia do Sul, eles têm um programa social para quem é da Coreia do Norte. Quando chegam aqui, eles dão tanto moradia quanto um subsídio para a pessoa sobreviver. E assim, uma pessoa muito feliz, muito animada. Foi uma história muito, muito tocante. E aqui a gente tá chegando dentro da Dora Observatory, que é o observatório que dá pra ver do outro lado da Coreia do Norte. Aqui já é dentro da área desmilitarizada. A gente passou pelo checkpoint de segurança, pediram passaporte. Ai, eu tô sem fôlego porque é uma subida aqui. E a gente vai subir lá pro 2º andar pra poder ver a Coreia do Norte. E aí, nesse observatório, a gente consegue ter uma vista panorâmica da parte da Coreia do Norte. A gente consegue ver algumas mini cidades e também uma cidade maior, que é um complexo industrial. E uma dessas cidades que a gente consegue ver é uma cidade feita artificialmente pelo governo norte-coreano por conta da propaganda, para dizer que na Coreia do Norte tem uma vida incrível, que as pessoas vivem muito bem, mas que é uma cidade que não é habitada. E aí, como em todo lugar turístico, a gente tem uma lojinha de souvenir, que aí é toda baseada na guerra, tem toda essa temática mais militar. Minha gente, aqui na lojinha, isso é um porta-moeda, a pessoa comprar um desse e pegar um voo, acho que dá problema, viu? E agora eu tô num dos pontos mais legais do passeio, que é no 3º túnel. Essa área aqui, como o próprio nome já diz, é um túnel que foi feito pelos norte-coreanos para invadir a Coreia do Sul. Na verdade, tinha esse planejamento, né, deles virem por baixo e invadir, mas foram descobertos porque um dos arquitetos, vamos dizer assim, desse túnel virou um desertor, veio para a Coreia do Sul e contou os planos, contou onde eram os túneis, tudo certinho. E aqui a gente tem a possibilidade de entrar nesse túnel, é bem legal.
Eu tô bem animado para saber como é que vai ser. E deixa eu explicar um pouquinho como que é a planta lá de baixo. Ó, a gente entra por aqui, tá vendo que é dentro desse prédio aqui. Aí a gente desce uma rampa. Aí aqui tem uma parte que simula os trabalhadores norte-coreanos quebrando, né, fazendo esse túnel. Essa parte aqui tá em manutenção, que é um carrinho que vai ter, mas por enquanto tá fechado. E a partir daqui já é a área norte-coreana. E a gente consegue ir até aqui. Essa parte aqui também é coreana, mas é uma área restrita. Então tem paredes de concreto para que realmente ninguém consiga passar. Mas aqui tem uma janelinha, a gente consegue ver dentro. E aí quando os norte-coreanos foram descobertos, né, eles disseram, ah não, a gente não tava querendo invadir nada não, a gente que se enganou, rapaz. A gente queria, na verdade, extrair carvão, né, para uma mina de carvão. Mas na verdade não era isso. E aí quando eles saíram, eles pintaram as paredes com carvão. Então as paredes são pretas lá de dentro. Minha gente, acabei de sair de lá e, meu Deus do céu, pernas pra que te quero, viu? Quem tem problema de colunas e joelho tá ferrado, porque, tipo assim, é muito distante, muito mais distante do que eu achava. Você entra muito dentro da terra e aí fica aquele clima, né, bem úmido, caindo água das rochas e tal. Infelizmente, eu não consigo mostrar pra vocês, porque é uma área que a gente não consegue entrar com celular. Inclusive, tem até detector de metal logo na entrada. A gente tem que deixar absolutamente tudo dentro do locker. Eu acho que também quem tem claustrofobia não aguenta esse passeio, sendo bem sincero. Porque principalmente quando a gente entra na parte norte-coreana, começa a faltar um pouco o ar, eu senti, sabe? Porque fica menor, fica um pouco mais abafado, mais úmido. Então quem também tem ansiedade, né, síndrome do pânico e tal, acho que talvez não seja uma boa ideia. Mas é algo bem diferente. Eu vou colocar aqui a seguir algumas fotos oficiais, né, já que a gente não conseguiu filmar lá dentro. E o passeio já acabou, a gente já vai voltar aqui pro ônibus agora. Eu achei que foi uma experiência muito legal, assim, foi mais legal do que eu imaginava. Eu pensei que ia ser meio tediosa, mas eu que gosto de história, achei muito legal viver isso e olhar as coisas, sabe, de perto. Achei muito bacana, porque é algo que muitas vezes a gente vê em vídeo, a gente viu das aulas de história, mas você presenciar isso é muito doido. Confesso que eu tenho vontade de ir pra Coreia do Norte, mas eu sei que é assim, super difícil, super caro também, então não tá na minha lista prioritária de países, mas quem sabe um dia. E eu queria agradecer você por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, me segue, dá o like aqui e vamos pra próxima.